Fala aí, primos, beleza? No vídeo de hoje você vai aprender duas coisas: como pedir aumento e como ganhar mais dinheiro onde quer que você esteja trabalhando. Então vamos pro vídeo. Primos, hoje eu tô com um grande convidado, um dos meus mentores aqui, o Joel. Muito obrigado, Joel, por participar mais uma vez aqui comigo. Agradeço. Com os primos, certo? Primos, o Joel tá com um canal novo que é o Academia de Campeões, é isso? É isso aí, Academia de Campeões. Academia de Campeões finalmente criou vergonha na cara e resolveu compartilhar esse conteúdo na internet no canal dele, não só no meu canal. Vou deixar o link na descrição, clica lá, mas só quando terminar o vídeo e assiste os vídeos dele, se inscreve no canal que estão demais. Eu estou participando pessoalmente em toda a construção de todo esse negócio que vai transformar a vida de várias pessoas, certo? É isso, Joel? Show de bola, obrigado. E vamos falar sobre o que hoje então? Como ganhar mais e como ser promovido? É isso. É isso? Então a primeira coisa que você precisa fazer é a sua base. Qual que é a sua base? É o personal branding, ou seja, é você aumentar o valor da sua própria marca, de quem você é, de como você é visto nos lugares que você passa, na sua empresa, seja você como funcionário ou montando o seu próprio negócio, né? Agora, como que a gente faz para melhorar esse awareness? Como que a gente melhora o nosso personal branding na empresa, Joel? Falei chique aqui, mas sei lá, como que eu poderia dizer em português outro termo assim? Em português é sua marca pessoal. Sua marca. E você tem que transformar sua marca pessoal numa marca pessoal forte, porque marca pessoal todo mundo já tem. Só que tem gente que tem uma marca pessoal que não está de acordo com aquilo que ela quer. Acho que a primeira coisa, negro, que a pessoa tem que fazer é gerar valor para depois pedir que as pessoas valorizem. Então, a forma como a pessoa se veste, o horário que ela chega, o meio que ela convive, onde ela consome o material dela, os livros, os estudos, o esforço que ela faz, se as palavras que ela emite na empresa nutrem as pessoas ou se, por exemplo, é um veneno para as pessoas, tudo isso constrói a marca dela, o personal brand dela. Me dá um exemplo de alguma atitude, alguma coisa que as pessoas fazem numa empresa que denigrem a marca pessoal delas e depois me dá um exemplo de algo que elas possam fazer que melhore a marca delas. Por exemplo, uma coisa que definitivamente acontece em todas as empresas e ferra a marca pessoal delas: fofoca. Fofoca. E quando a fofoca é, por exemplo, do chefe, do coordenador, do diretor, quando essa fofoca é na empresa, quando essa fofoca é na salinha do cafezinho, quando essa fofoca é no corredor, isso acaba com a reputação dessa pessoa, porque quando ela precisar, por exemplo, de validação, quando ela precisar de ser levada a sério, Negro, ela não vai ser levada a sério, ela não vai ter a confiança das pessoas. E um exemplo positivo? Um exemplo positivo de construção de uma marca pessoal positiva é quando aquela pessoa faz algo que não foi pedido para ela. Ela faz muito mais do que tá no job description, na descrição do cargo dela. Isso é muito bom para a marca pessoal. Tem outro exemplo que me veio na cabeça aqui de como você pode acabar com a sua marca pessoal, eu acho que você vai concordar, mas é quando você vai lá e pede uma coisa para uma pessoa, só que é uma coisa que não estaria no job description dela. Certo. Aí ela responde assim, mas eu não tô sendo pago para fazer isso, eu não vou fazer isso, pede para tal pessoa que tá recebendo muito mais. Isso daqui acaba com a sua construção de marca dentro do seu negócio, né? Então toma cuidado com isso, não cometa esse tipo de coisa e foque em aumentar a sua autoridade, seu nível de respeito e admiração pelas outras pessoas. Tem outro exemplo também, Joel, que acontece demais, tenho certeza que já aconteceu na sua empresa ou sei lá onde você trabalha, que é aquele cara que reclama de tudo. Né? Assim, toda empresa tem um cara que reclama de tudo. Tem. Né? Mas esse cara ele nunca tá lá no topo, né? Ou dificilmente chega lá. Dificilmente. Né? Acho que por um motivo. Né? Você concorda com isso aí? 100%. E se esse cara chegar no topo, que é muito pouco provável, ele vai ficar pouco tempo também no topo. Porque ele é azedo, ele reclama das pessoas, ele fala mal das pessoas, ele fala mal da situação, ele só reclama da empresa, vai na reunião, fala mal da reunião, vai no botequim, fala mal do gerente. O cara fica o tempo inteiro com aquele pessimismo, com aquela atitude absolutamente empobrecida. É um cara azedo. Esse cara é horrível, horroroso para a construção de qualquer marca pessoal forte. Esse cara é ruim. E aí também tem mais dois, viu, Negro? Também tem mais dois que não servem para muita coisa dentro de uma empresa. A gente falou sobre o azedo, mas tem um cara que é o órfão. Sabe aquele cara que é o órfão? É aquele cara que quer conseguir tudo sozinho, não pede ajuda para ninguém.
quando não sabe, diz que sabe, e esse cara sofre assim do efeito horroroso, que é o efeito que ele acha que ele tem uma aptidão maior do que ele tem, mas ele não tem, e ele fica sozinho o tempo inteiro, as pessoas ficam distantes dele, ninguém quer a amizade dele, porque ele tem uma energia tão ruim, tão negativa, que as pessoas não querem ficar perto dele. E aí ele se junta ao terceiro, que é o pedinte. O pedinte é aquele que só pede, aquele assim, ô negro, não tem uma boquinha aí pra mim, não? Não tem como você conseguir pra mim um emprego, não? Você não consegue pra mim uma boquinha aí? Esse cara, ele não quer trabalho. Esse cara só quer um emprego. Só quer um emprego. Só quer um emprego. E a segunda estratégia que você pode utilizar para aumentar o seu potencial de ganho no seu trabalho, onde você estiver, é o seguinte. Tem sempre aquela pessoa que faz tudo o que o chefe manda, não tem? Então você está no seu negócio, chega o chefe e fala, me entrega esse relatório até tal hora. A pessoa vai lá e entrega, né? Faz tal coisa para mim. Você vai lá e faz. Então essa pessoa é a pessoa que faz tudo que o chefe manda ou tudo que lhe é pedido, tá? Então essa pessoa faz tudo. Mas tem aquela outra pessoa que também não faz nada que pedem a ela. Tem aquela pessoa lá que o chefe pede alguma coisa e ela entrega no prazo errado. Pede para fazer alguma coisa de um jeito, ela faz de outro. Pede para entregar no Word e ela entrega no Excel. Sei lá, a pessoa faz tudo diferente, né? Então eu queria te perguntar, você é a pessoa que faz tudo do jeito que o seu chefe manda, ou do jeito que seus clientes mandam, ou do jeito oposto, né? Você faz tudo diferente. Qual das duas pessoas você é? Agora, qual das duas pessoas você acha que geralmente recebe aumento? Ou que cresce, que ascende profissionalmente, que dá certo financeiramente na vida? Qual das duas pessoas você acha que é? Bom, se por acaso você acha que nenhuma das duas é essa pessoa, você está correto. Porque geralmente é a terceira pessoa que tem sucesso profissional. E qual que é essa terceira pessoa? Já conta pra gente qual é e conta pra gente como aplicar, como se transformar nessa terceira pessoa também. Muito boa a tua colocação. A terceira pessoa é aquela que faz o que é pedido para ela, não faz aquilo que é proibido e faz aquilo que é opcional, faz aquilo que não está na descrição de cargo, faz aquilo que ela não foi solicitada. Essa é a pessoa que consegue ter um bom destaque numa empresa, conseguir promoções e ela cresce muito rápido. Então agora eu vou te dar um exemplo para vocês sobre uma atitude desse terceiro profissional que é o que tem as atitudes opcionais. Vamos imaginar que o seu chefe ele precisa que você fique mais horas numa sexta-feira. Então você sabe que tem que sair às 18. E aí, estou dando um exemplo de 18, que é mais fácil, né? Pessoal pegar. Mas aí tem um projeto que tem que ser entregue na outra semana e você leva até meia-noite. Tem cara que quando dá 17h58 ele já fica aqui esperando para bater o dedo, mas quando é 17h30 ele já está na ansiedade para ir embora. Então ele não faz o que é necessário para a empresa ou a mais. Ele fala, não, acabou meu expediente, eu resolvo isso na semana que vem. Agora tem outros profissionais que ficam lá com o gerente, com o coordenador, com o diretor e falam, a gente vai até terminar e se tiver que vir no sábado, a gente vai virar o sábado, a gente vai entrar madrugada dentro e na segunda-feira ele não pede hora extra, ele não pede nada mais, ele simplesmente fez aquilo porque ele sabia que ele tinha que entregar aquele objetivo, aquele projeto. E tem vezes que isso acontece porque o chefe, ou sei lá o que, pediu, mas tem vezes que isso acontece mesmo sem ele pedir. Exato. E aqui que é o grande estalo. Aqui é o grande estalo. Agora, Joel, assim, a gente tem um terceiro ponto muito importante aqui, e que é o seguinte, às vezes a gente agrega muito valor, às vezes a gente merece mais, a gente gostaria de ganhar mais, a gente sabe que poderia entrar mais dinheiro na nossa conta, mas o que impede a gente de receber mais dinheiro é saber pedir aumento. Né? A gente precisa pedir aumento porque às vezes isso daqui não vem. Né? O outro lado às vezes está muito focado em outra coisa, sabe que você merece, sabe que você agrega muito valor para a empresa, mas ele está lá focado em outra atividade. Né? Então, por que não pedir aumento, né, para o seu chefe ou para o seu contratante? Só que existe uma forma correta de você fazer isso. E aí eu queria te perguntar, Joel, qual que é o guideline que os primos têm que seguir se quiserem pedir aumento? Eu gostei muito que você falou saber pedir. Porque tem um conhecimento por detrás, é uma ciência exata, negro, isso. Quando você vai pedir aumento para o seu chefe, a cabeça dele já pensa assim, caramba, você está me pedindo mais aumento, meu lucro vai diminuir. E aí você não pode provocar isso na cabeça do seu chefe. Uma estratégia muito boa, negro, muito boa, é mostrar para o chefe que o seu salário está discrepante versus o produto que você está entregando ou a performance que você está entregando. Mas assim, lógico, né?
Primeiro o cara tem que ter noção clara que ele está entregando mais Óbvio. do que... Não adianta pedir aumento se você não merecer um aumento. Não adianta. Tá. Então vamos imaginar que você tenha claro isso de maneira tangível. Isso aí você vai falar, ó, tá discrepante. Eu quero só mostrar a discrepância. É uma outra maneira de pedir aumento. Tem uma outra forma muito boa também, que é você mostrar o quão caro seria repor um profissional como você, o quanto que a empresa investiu em você, o custo de oportunidade, e aí o dono vai pensar, putz, repor esse funcionário vai me levar tempo, seleção, treinamento, recrutamento, vai ser tão caro, vai levar tanto tempo, é melhor eu dar uma bonificação para ele, dar um plus para ele, é mostrar isso. Eu acho que a terceira também, para fixar 3 pontos, é que isso não seja uma discussão, e seja sempre uma conversa. Se você tiver a capacidade de transformar uma relação, tirar o choque e você ficar sentado do lado do seu chefe ou da pessoa que vai aumentar seu salário para ser uma conversa, aí você vai ter muito mais chance de aumentar o seu salário. Primo, eu queria que você comentasse aqui embaixo se você acha que você merece ganhar aumento na sua empresa. Deixa nos comentários se você achar que faz sentido para você e depois continua o vídeo aqui. E Negro, uma dica muito importante, matadora para a turma do teu canal. Quando você for conversar sobre a ciência de pedir o aumento, você já tem que fazer uma lista, você tem que se preparar antes, e você faz uma lista, pega um papel, pega lá, rabisca lá, faz um corte no meio do papel e escreve todas as perguntas que o teu chefe vai fazer, porque ele tem muita informação acumulada e as perguntas dele serão basicamente as mesmas. Ah, por que eu tenho que te dar um aumento? Qual premissa que você está utilizando? Ah, mas a gente não tem tempo. Ah, mas a gente está passando por um grande investimento na empresa. Ah, mas a gente está passando por um downsize na empresa. Não dá para fazer agora essa movimentação. Coloca todas as perguntas e adiciona todas as respostas, assim, empilhando muito valor. Se você é uma pessoa de valor e tem essa retórica muito forte, vai ser difícil, uma coisa que você me disse uma vez, vai ser difícil o sucesso da desculpa. É verdade. Agora, às vezes você tem uma marca pessoal muito forte, né? Às vezes você já agrega muito valor, às vezes você já pediu aumento e às vezes até recebeu aumento, mas você ainda assim gostaria de ganhar mais dinheiro, né? Como que você pode fazer isso? Eu vou dizer como eu fiz para ganhar mais dinheiro. No meu caso, eu trabalhei em empresas, né? Eu sempre trabalhei em empresas, só que eu percebi que quando você trabalha para alguém sozinho ou em um ambiente não meritocrático, você tem uma limitação do quanto você consegue escalar o valor agregado a essa companhia. Então, se você trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia, ou se você trabalha demais e você está ali trabalhando 16 horas por dia, esse é o seu limite. Como você trabalhar mais que 16 horas por dia, já ou no limite mais de 24 horas? É difícil. Então, o que você pode fazer é ter pessoas na sua equipe, é você escalar o que está fazendo. E muitas vezes o caminho natural para fazer isso é empreender. Quando você empreende, se você estiver trabalhando sozinho, você vai trabalhar 12 horas por dia. Se você tiver 10 pessoas na sua equipe, você vai trabalhar 120 horas por dia, vai pagar a hora dessas pessoas e vai receber o lucro dessas horas que você está pagando a essas pessoas. Agora te pergunto, Joel, aposto que muitos primos gostarão de empreender. Até uma vez eu fiz uma enquete no meu Stories lá e, se não me engano, 60% a 70% dos primos disseram que gostariam de empreender. Mas como? Como começar? Como dar o primeiro passo no empreendedorismo? Como sair desse mercado, migrar? Porque tem muita gente que deve ter medo, né? Opa! Medo, enfim, insegurança. O empreendedorismo definitivamente vai aumentar a tua renda. Vai gerar uma nova fonte de renda. Isso é muito importante. E tem muita gente, Negro, que sonha muito em ter seu negócio, sonha em abrir o seu negócio. E eu gosto de pensar assim, ó, sonhar não custa nada. Mas ter custa pra caramba. Então eu sugiro que o empreendedor, ele tenha 3 competências básicas. Primeiro, ele tem que ter... Não, eu não vou falar primeiro. Eu não vou falar por ordem de importância, porque eu quero deixar o último item no fim, mas ele não é a ordem de importância. Então ele tem que ter visão, ele tem que conseguir enxergar uma possibilidade, uma oportunidade. E todos os empreendimentos, eles nascem de um problema ou de uma oportunidade que está disfarçada, que está escondida e a maioria das pessoas não estão percebendo. Então, o empreendedor ele tem que ter visão.
A segunda coisa que ele tem que ter é coragem. Coragem para dar o primeiro passo, coragem para tirar a ideia dele do papel, coragem para dominar propriamente as crenças limitantes ou a crença das pessoas. Ah, você não vai conseguir, não é fácil empreender no Brasil, tem muitos juros, isso não vai dar certo, você não tem dinheiro suficiente, você não sabe vender, assim por diante. Coragem. Agora, visão e coragem sozinho é o que faz um monte de empreendedor quebrar. Porque não dá a sustância, não dá suporte. A terceira coisa que o empreendedor tem que ter, e eu coloquei ela por último, só para fazer um efeito mais importante, tem que ter conhecimento, Negro. Conhecimento, né? Tem que ter conhecimento, ele tem que saber. O empreendedor não é que ele não tem que correr risco, porque risco tem, ele tem que aprender a administrar os riscos. E aí você falou sobre medo. As pessoas sentem medo quando elas não sabem onde que elas estão indo, por onde que elas estão passando, o que elas estão fazendo na vida delas. Quando você coloca uma lupa clara e ilumina a escuridão, ela sabe do que vem na frente dela e aí ela começa a ter mais coragem. E ela avança, ela enfrenta. O empreendedor sem conhecimento, ele está fadado ao fracasso e ao fracasso rápido. Então é visão, coragem e conhecimento. Essa é a dica que eu dou. Primo, que porrada na cara esse vídeo, né? Um vídeo com conhecimento pra caramba. Joel, muito obrigado, cara. Eu agradeço, cara. Incrível. Espero que vocês vão gostar. E não deixem de ir até o canal de Joel. Tá lá na descrição. Se inscrevam que vocês vão gostar pra caramba. Um abraço e até lá. Valeu.